Voltando ao assunto da traição. Eu traí por causa das situações que eu estava passando no meu relacionamento? Sinceramente, não. Eu traí quando uma pessoa chega ao ponto de trair a outra, não importa a situação que essa pessoa esteja passando ou vivendo. Se é abusada, se é agredida, se é isso, se é aquilo. Quando me refiro eu, mas também vale para você, homem que está assistindo aí. Quando a gente para e comete esse ato de traição, esse ato errôneo, a culpa não é daquilo que você está vivendo no seu relacionamento. Porque existem várias formas de você solucionar o problema. Um deles é, se você está se sentindo abusada, se você está se sentindo agredida, se você não está feliz, não importa o grau da sua insatisfação no seu relacionamento, a melhor solução é, se você já conversou, se você já tentou resolver de todas as maneiras e viu que não é possível, que vocês não falam a mesma língua, a solução é pedir a separação. Agora, a traição, ela nunca deve ser motivo para você dizer que, eu traí por isso, eu traí por aquilo. Não, você traiu porque você quis, você é um indivíduo, você fez uma escolha e cometeu um erro. Se você acha que isso é um erro, você cometeu um erro e a culpa é sua. A culpa não é do seu parceiro. Não foi ele que foi lá estar com outra pessoa, foi você. Então, nunca o culpado é o outro. O outro pode sim estar fazendo várias coisas que não te agradam, pode estar fazendo várias coisas que te denigrem, enfim, não importa o que é outra pessoa. Mas se você está infeliz no seu relacionamento, você tem algo que está te incomodando, a culpa de você ter traído é sua mesma. Então, assim, quando eu falei no vídeo anterior sobre a minha traição e contei a minha história, não foi para me fazer de vítima, não foi para dizer que eu traí porque fulano, ciclano estava fazendo isso comigo e eu tomei a decisão. Não, o erro foi meu, a culpa foi minha, porque existia várias formas de eu estar resolvendo a situação. Porém, eu caí, eu errei, eu confessei o meu erro e, mais do que tudo, eu entendi que quando você trai, a decisão é sua, a atitude é sua e as consequências também são suas. Então, a traição, ela é uma decisão. Você decide trair e vai lá e trai. Não importa o que te motiva. É falta de caráter? Sim, é falta de caráter. Primeiro porque quando você trai uma pessoa, antes de você trair essa pessoa, você está se traindo a si próprio. Porque se você tem algum tipo de princípio, se você tem caráter, se você tem a sua imagem a zelar, quando você trai alguém, no caso eu traí o meu parceiro, mas antes de trair ele, eu traí a mim mesma. Eu traí os meus princípios, eu traí a minha ética, eu traí a confiança das pessoas que acreditavam em mim. Mas mais do que tudo isso, a traição foi comigo mesma, porque quando a gente trai e cai numa consciência que não existe um culpado pela sua atitude, você vai entender que a culpa é sua e que existia várias formas de você resolver o problema. Então a traição, ela nunca é uma solução. A traição sempre será um problema a mais que você vai ter que carregar. Como eu disse em alguns comentários, né, que eu respondi alguns comentários aí, então a traição ela sempre vai ser algo a mais ruim que vai pesar na sua vida. Isso quando você tem um conceito sobre o que é ser ético, o que é ser correto com os outros. E você ter esse conceito de ser ético, de ser correto, também não te veda de você cometer, de você cair, né? Como aconteceu comigo. Então, assim, quem está passando por isso, que caiu na situação de trair alguém por algum motivo que não é por causa do outro, mas porque você tomou a decisão de trair, porque a traição ela é mais ou menos assim. Tem homens que quando tá passando por uma situação ruim dentro de casa, ou mulheres mesmo, o que acontece muitas vezes? Entra no vício, começa a beber, frequentar bar, começa a usar droga, enfim, tem várias formas de você
meio que procurar um jeito de aliviar a situação. Só que são formas erradas, né? Mas no momento que você está passando por aquela situação, eu não sei o que acontece, que você se apega na primeira coisa que te dá um alívio, na primeira coisa que te fantasiosamente te deixa bem. Só que depois, quando você para pensar, você vê que o resultado da sua atitude, ela é pior do que se você tivesse encarado o problema com força e com garra. E todo mundo é capaz de enfrentar, de encarar com garra, mas no momento da situação, a gente cai e tá tudo bem. O que não pode acontecer é você cometer um erro e culpar o outro. O que não pode acontecer é você cometer um erro e permanecer no erro. O que não pode acontecer é você omitir, porque existem muitas pessoas que são hipócritas, que fazem coisas até pior, porém não têm coragem de admitir, se esconde, porém uma hora isso vem à tona. Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Eu cometi esse erro, mas uma hora vai aparecer, porque aparece. Ou você admite, ou você espera que uma hora vai acontecer, que alguém vai descobrir. E aí a vergonha não é a vergonha alheia, é a vergonha de si próprio. Porque você não pensa que você vai ficar com vergonha dos outros, que é a vergonha que os outros descobriram que vai te incomodar. Não, você vai sentir vergonha de você mesma, se você tiver alguma ética, se você tiver algum princípio. E o mais importante que eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final é o perigo que existe depois de uma traição. Existe um perigo muito grande, porque geralmente quando você vai cometer a primeira traição, é algo muito difícil de acontecer, porque existe um medo muito grande. Existe um medo por causa da sua ética, porque você sabe que você está fazendo uma coisa errada, porque você tem medo que alguém descubra, porque você tem medo de quebrar a confiança das pessoas. Existem várias coisas que te bloqueiam em você trair. Porém, isso é muito importante que eu vou te dizer. Se eu estiver mentindo, que vocês me corrijam, porque eu acredito que quem já traiu já passou por isso. Depois que você comete a primeira traição, você fica destemido. Então é muito comum quem trai uma vez, trair duas, trair três e começar a achar que isso é normal. Não estou dizendo que eu fiz isso, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse caído em si da grande coisa errada que eu fiz e tivesse me permitido me autoacusar, me autoanalisar e me corrigir, entender quais foram os malefícios que isso trouxe para a minha vida, eu não teria mais medo. Seria um, seria outro, seria mais outro, e isso se transformaria em algo natural. Então, toda vez que eu enfrentasse qualquer problema, o que eu ia fazer? Buscar uma válvula de escape, a traição, aquele prazer imediato, aquele êxtase, né? Que você se sente ali vingado, que você se sente, né, com o ego lá em cima, né? Porque traição é ego, né? Nossa, fulano me desejou, ciclano me desejou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então isso gira tudo em torno do ego. E o ego ruim só te destrói. Então, assim, quando você trai, é algo muito importante que você preste atenção nisso. A primeira traição abre porta para outras, porque você se torna destemido. Você passa a achar que isso é uma coisa normal. Então, se você tiver num relacionamento, estiver aí vivendo uma situação complicada, que você já conversou, que você não consegue solucionar, você precisa ter força de tomar uma iniciativa, de ter um rompimento, de fato, enfrentar as coisas e depois seguir sua vida daí para frente, que não é fácil, mas é possível, mas não trair. Porque a traição, ela é um vício como qualquer outro. E depois que você faz a primeira vez, pode ser que você ache normal fazer outras e outras e outras. Então, esse é o recado que eu gostaria de estar deixando para você. E o vídeo anterior, em momento algum eu estava querendo dizer que eu era uma vítima
porque eu traí, porque eu era uma vítima. Não, eu era vítima sim de agressão, de abuso e de várias coisas. Mas o fato de eu ter traído, a culpa não foi do meu parceiro. A culpa foi minha, foi eu que caí, foi eu que cometi o erro, porque foi uma escolha minha. E eu paguei por todas as consequências. E hoje eu tenho consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E como eu sempre digo, eu sei hoje para onde eu quero ir. E isso é que é importante. É você cometer um erro, mas você entender onde errou, se corrigir e seguir para frente. Entendeu? Da maneira correta, da maneira que realmente funciona a curto e longo prazo. E não tentar resolver algo de uma forma súbita, com uma traiçãozinha, que você vai se sentir bem ali, mas amanhã você vai se sentir muito pior, além de não ter resolvido o seu problema que realmente você deveria ter resolvido. Então, tapar o sol com a peneira nunca será a maior solução. De mais a mais, eu agradeço todos vocês que se inscreveram aqui no vídeo, eu estou muito feliz, entendeu? Estou vibrando. Sejam todos bem-vindos, que possamos fazer parte desse canal, que a gente possa conversar, que a gente possa trocar experiências aqui no comentário. Isso é muito bom, que isso nos aproxima, nos torna mais íntimos e a gente possa continuar juntos por muitos e muito tempo. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.